Todas as histórias têm um fim. Depois de várias semanas, de várias pregações a lermos o livro de Ruth, chegamos hoje ao seu momento final. Depois de tudo o que já foi dito, o que podemos concluir? Enquanto lia e estudava este texto, esta semana que vamos ler já de seguida, um outro texto estava na minha mente. E enquanto organizava este sermão e os seus pontos, percebi que encaixavam bem no texto que não deixava de me vir à mente uma e outra vez. O texto que o pastor Celestino usou há 2 semanas no culto de aniversário da igreja. E por isso agora convido-os a abrirem as vossas Bíblias no livro de Ruth. E mesmo sentados vamos ler Ruth capítulo 4. Vamos ler os versículos 13 a 22. E depois farei a ponte para a estrutura do sermão desta manhã, com o texto que o pastor Celestino nos trouxe há 2 semanas, que parece-me encaixar-se bem em tudo o que já afirmámos sobre este livro. Lemos assim em Ruth, capítulo 4, versículos 13 a 22. 13 a 22. Assim tomou Boaz a Ruth e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje de te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois a tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho. E chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de David. Estas são, pois, as gerações de Peres. Peres gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminabade, e Aminabade gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou David. Chegamos agora àquilo que é o culminar ou o clímax deste texto, o fim da história, a razão pela qual ele foi escrito. E parece-me que o podemos, de certa maneira, colocar em sumário, em resumo, com as palavras do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4:7, quando ele diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Este parece-me ser um bom resumo, um bom sumário do livro de Ruth. E são também os 3 pontos para o sermão de hoje. Número 1, vasos de barro. Número 2, o poder de Deus. Número 3, um tesouro precioso. Vasos de barro, o poder de Deus e um tesouro precioso. Vamos começar com o ponto número 1. Vejam mais uma vez o versículo 13 do capítulo 4 do livro de Ruth, quando diz: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Notem, este versículo é tão significativo neste livro como é comum. Ele é significativo porque ele, como já dissemos, é o clímax desta história. Portanto, toda esta história caminha para este fim, tem este fim em vista, mas ao mesmo tempo já notaram que estas observações podiam ser feitas acerca de qualquer casal que tenha tido um filho na história da humanidade. O versículo simplesmente diz que um homem casou com uma mulher, o casal teve uma relação sexual normal que resultou num filho. Não há nada de extraordinário nestas palavras. E este é um facto singular no livro de Ruth. Singular no desenvolvimento desta história, porque tudo parece comum. Nós não temos nenhum milagre relatado de forma explícita. Deus não se revela neste livro de forma sobrenatural. Ele não fala como nenhuma das personagens desta história.
E se é verdade que toda a história, como vamos ver, retrata um Deus que é soberano no desenrolar de todos os acontecimentos, nós fazemos-lo por dedução. É na vida aparentemente comum das vidas de Noemi, de Ruth e de Boaz que Deus age de forma extraordinária. Ruth e Boaz, os heróis desta história, são apenas vasos de barro. O que os distingue não é algo intrínseco a eles mesmos. Eles são tão humanos, são tão comuns como qualquer outro homem e mulher do seu tempo. O que distingue estas pessoas, em particular Ruth e Boaz, é o Deus que eles servem. É o Deus que eles representam. O que distingue este homem e esta mulher é a sua fé. Parece-me que por vezes nós somos tentados a assumir uma falsidade. Por vezes, em especial em tempos difíceis, e esta tentação pode não ser comum a todos, mas é de certo a alguns. Por vezes pensamos que, se nós tivéssemos a oportunidade de receber uma revelação especial de Deus, ou se Deus se revelasse a nós como um milagre inquestionável a acontecer à nossa frente, aí sim, a nossa fé seria inabalável. Se Deus me aparecesse, se Deus fizesse comigo como fez com Abraão, com Isaac, Jacó, David ou um dos profetas. Meu irmão e minha irmã, se fores tentado a pensar desta forma, lembra-te em primeiro lugar que mesmo nos tempos bíblicos, um milagre era isso mesmo, era um milagre, era algo fora do comum. Era nesse sentido algo extraordinário. Pensem que em toda a história a providência desenrola-se, a providência do nosso Deus desenrola-se através de vidas comuns. Essa é a forma como Deus mais age. Milagres, revelações, visões. Elas foram usadas por Deus de forma muito extraordinária e com um propósito muito específico. No final, lembrem-se que enquanto lemos o livro de Ruth, lembrem-se que tanto Ruth, ou Noemi, ou Boaz, eles não sabiam, eles não estavam conscientes da importância das suas vidas comuns para o cumprimento dos planos de Deus. Tu não sabes o que Deus vai fazer com a tua vida comum? Tu não sabes quais são os resultados das tuas ações? Mas é assim que Deus age. Muito provavelmente as personagens deste livro morreram sem a menor ideia de que através do seu filho Obed, Deus providenciaria outro filho que seria o Salvador do mundo. Conseguem imaginar? Nós não conseguimos medir aquilo que Deus vai fazer através das nossas ações. Ruth e Boaz viveram pela fé. Ruth e Boaz confiaram em Deus e nas suas promessas. Confiaram que Deus era simultaneamente soberano sobre todas as coisas, mas que Deus era um Deus bom. E eles foram simplesmente instrumentos nas mãos deste Deus. Meros vasos de barro. E nós precisamos trazer à memória esta verdade, queridos irmãos. Deus está presente em cada detalhe das nossas vidas diárias. Deus está presente naquilo que é mais comum. É no nosso dia-a-dia que Deus trabalha todas as coisas para o bem do seu povo. Somos tentados a não acreditar. Somos tentados à incredulidade. Mas essa, queridos irmãos, é uma batalha no nosso coração. Não se trata de ver um sinal, não se trata de receber uma revelação em particular. O problema do nosso coração, queridos irmãos, não são evidências. É uma questão de fé. Acreditas nas palavras de Deus? Acreditas nas suas promessas? Acreditas que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir? Entendem, irmãos? É um problema que se passa no nosso coração. Não é uma questão externa de evidências. É uma questão de fé. A fé permite-nos ver Deus na vida ordinária, porque nos permite ver o que os nossos olhos não conseguem alcançar. Porque a nossa tentação é concentrar-nos demasiado no que podemos ver com os nossos olhos humanos. Deus manifesta-se de muitas maneiras, todos os dias. Deus está a trabalhar todos os dias, em todo o lado, mesmo quando as pessoas não o reconhecem ou estão distraídas.
Deus não estava parado ou Deus não era passivo simplesmente porque Noemi não o conseguia ver. Deus não estava a deixar de cumprir os seus planos simplesmente porque Noemi não conseguia compreender o que estava a acontecer. Mas Deus estava a trabalhar para o bem do seu povo, mesmo quando Noemi não tinha a capacidade de o ver. Porque a realidade das ações do nosso Deus não depende da percepção humana. Queridos irmãos, nós precisamos de cultivar e de exercitar os olhos da fé. Por isso nós precisamos de reconhecer Deus na nossa vida diária. E isto faz-se exercitando, cultivando. Pensa, por exemplo, diariamente nas bênçãos que Deus te dá. Pensa na vida, pensa no sustento, pensa na família, nos amigos, na igreja, nos irmãos na fé. Pensa na forma como Deus tem sido fiel ao longo do tempo, mesmo quando tu nem sempre tens sido fiel. Reflete nas vezes em que o Senhor respondeu a uma oração. Reflete nos tempos em que, apesar de achares que não eras capaz, o facto é que Deus te sustentou e hoje estás aqui a louvar o seu nome. Pensa na forma como outros foram usados na tua vida, para teu encorajamento, para teu ensino, mas também, e quão importante, para a tua correção, para a tua disciplina. Reconhece que essas pessoas foram instrumentos deste Deus soberano que usa vasos de barro para cumprir os seus propósitos. Uma das formas de cultivarmos uma cultura de agradecimento, uma cultura de atenção do trabalho de Deus em nós e nos outros, queridos irmãos, é através das nossas bocas. E nós portugueses somos muito fracos com as nossas bocas. Precisamos afirmar todos os dias que o pão de cada dia nas nossas mesas é um presente do nosso Deus. É ao mencionar de forma audível as bênçãos diárias que Deus nos dá. É começarmos amanhã com agradecimento. É estarmos deitados na nossa cama à noite e agradecermos. É ensinando os nossos filhos a valorizar que tudo o que eles têm é um dom do nosso Deus bom, de que os seus pais trabalham, mas de que é o Senhor que providencia. É começar e terminar o dia a dizer: Senhor, nós agradecemos-te porque sabemos que tudo vem de Ti. Outra forma de reconhecermos a providência de Deus é pela forma como vivemos. Vidas agradecidas são vidas de serviço. Quem reconhece o muito que recebeu, muito dá. Esse é o padrão bíblico. Quando reconhecemos a presença e soberania de Deus no nosso dia a dia, então nós vivemos debaixo dessa autoridade, porque sabemos que só Deus é Deus. Reconhecemos, por exemplo, como Boaz fez, lembram-se, quando ele se relacionou com Ruth e reconheceu que Ruth, quando veio para aquele campo, não se veio abrigar nele, mas sim veio-se abrigar em Deus. Ele via-se como um servo. Ele via que todas as coisas que ele tinha, toda a sua prosperidade, tinha sido uma oferta de Deus e por isso ele a utilizava com um propósito para abençoar outros. É isso que nós precisamos de fazer também, queridos irmãos. Sejam os nossos dons, o nosso tempo, o nosso dinheiro. Tudo nos foi dado para colocarmos ao serviço. Quando reconhecemos Deus no nosso dia a dia, então vivemos para o servir. Nós somos dele, que é o Senhor de todas as coisas, e vivemos para ele. Somos vasos de barro, mas o nosso Deus é poderoso. E esse é o ponto número 2, o poder de Deus. Agora prestem atenção, não quero que os irmãos fiquem confusos agora. Mas quando os cristãos afirmam que Deus usa meios para realizar os seus planos, nós não estamos a dizer que Deus procura usar o que pode para levar as coisas pelo bom caminho. Entendem, irmãos? Quando nós dizemos que Deus trabalha nas coisas comuns da vida, nós queremos dizer que na eternidade já Deus decretou todas as coisas, todos os detalhes da história. Deus não simplesmente utiliza as coisas que vão acontecendo para cumprir os seus planos.
mas de que a sua soberania se estenda a cada detalhe da nossa vida, a ponto de que todas as coisas foram decretadas por Ele, de que nada lhe escapa. Ao mesmo tempo, acreditamos num Deus que atua na história. Ele não se limitou a decretar as coisas na eternidade e agora deixa-as desenrolar sozinhas, como um relojoeiro que depois de construir o relógio trabalha por si mesmo. Não é isto que nós acreditamos. Nós acreditamos num Deus pessoal, que se relaciona com a sua criação e que atua na história. É isto que nós chamamos providência. A providência de Deus é a sua soberania a desenrolar-se na história. Na sua soberania, Deus decretou todas as coisas na eternidade. E na sua providência, Ele cumpre todas elas, sem exceção. É por isso que nós temos confiança, porque estamos nas suas mãos, porque aquilo que Ele decretou desde a eternidade, Ele cumpre a todo o momento. A providência de Deus é então a sua soberania na história. Ele trabalha a sua providência em cada detalhe da vida, ao ponto de o Senhor Jesus, exortando os seus discípulos a confiarem em Deus, dizer o quê? Que até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. É aquilo que nós lemos em Lucas 2:7. Entendem, irmãos? Pensem nisto. Até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. É este Deus que é relatado no livro de Ruth. O Deus invisível pode não ser visto aos olhos naturais, mas todas as coisas estão nas suas mãos. É um Deus que, embora não esteja limitado pelo espaço e pelo tempo, ele atua no espaço e no tempo. A história do livro de Ruth é real. Ela teve lugar no tempo em que os juízes governavam, lembram-se? Capítulo 1, versículo 1. Ele aconteceu no Médio Oriente, no antigo Médio Oriente. A terra de Moab é hoje o país que nós chamamos Jordânia. Belém é ainda uma cidade que podemos ver no Israel moderno. E sabem, queridos irmãos, ao leitor desatento poderá escapar esta realidade. Mas notem como todo o texto do livro de Ruth é pautado com a soberania de Deus, com a presença de Deus em todas as coisas, em todas as áreas. Vamos seguir isto desde o capítulo 1. Vejam o capítulo 1, versículo 6. Vejam como o povo reconhece a soberania de Deus em todos os assuntos da vida. Irmãos, não façamos separação entre coisas espirituais e coisas materiais, porque tudo pertence a Deus. Tudo está nas suas mãos. Vejam o versículo 6 no capítulo 1. Na terra de Moab, fala de Noemi, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Foi o Senhor que visitou o seu povo. Não aconteceu por acaso. Capítulo 1 ainda, versículo 8, a segunda parte do versículo 8 e o início do versículo 9. Quando Noemi diz: O Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um na casa do seu marido. Irmãos, este é algo irónico, porque mesmo Noemi, com a sua teologia defeituosa, como nós vimos na altura, reconhece que as suas circunstâncias não aconteceram por acaso. Ela sabe que aquilo que acontecerá no seu futuro e no futuro das suas noras vai depender daquilo que Deus fizer nas suas vidas. Vejam, por exemplo, o que ela própria, na sua teologia defeituosa, reconhece na sua própria vida. Vejam o versículo 13, a segunda parte, quando ela afirma: Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim que vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Mesmo na sua miséria, ela reconhece que as coisas não aconteceram por acaso. Vejam o versículo 21, quando Noemi chega de novo a Belém e aquelas mulheres a chamam de Noemi. E ela diz estas palavras: Cheia para ti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Sabem, irmãos, falta-nos esta consciência, muitas vezes, da presença de Deus no nosso dia-a-dia. E agora permitam, irmãos, esta exortação, esta correção, mas que é algo que eu faço para mim mesmo.
Nós podemos ser cristãos, podemos afirmar a fé no nosso Deus, mas depois no nosso dia-a-dia vivermos como ateus. Que é falharmos em reconhecer que Deus está presente em cada detalhe. Mesmo nas promessas, nós lemos neste texto, neste livro, que as promessas e as alianças feitas entre pessoas são sempre feitas perante Deus. Vejam capítulo 1, segunda parte do versículo 17. Quando Ruth faz uma aliança com a sua sogra e diz: onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. E depois vejam esta maldição que ela faz perante Deus. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Queridos irmãos, todas as palavras que saem da nossa boca saem perante Deus. Mesmo as coisas que nós dizemos em privado. Esta consciência de que Deus está sempre presente. Que as nossas vidas estão sempre patentes aos seus olhos. Vejam ainda o capítulo 2, versículo 12. Quando Boaz reconhece a vida de Ruth e lhe diz: o Senhor galardou o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. Portanto, queridos irmãos, não é de admirar que quando nós chegamos à última secção do livro, à sua conclusão, ao seu objetivo, ao seu clímax, que nós lemos estas palavras que ocorrem no mais vulgar e no mais comum da vida. Mais uma vez, versículo 13, capítulo 4. E o Senhor lhe deu Conceição, e ela teve um filho. Queridos irmãos, para quem não crê, o nascimento de Obed foi um acontecimento natural. Foi a natureza. Mas de forma precisa, nós afirmamos de forma clara também. Não existe tal coisa a que os homens chamam natureza. Existe sim a criação do nosso Deus, obra das suas mãos. Se bem que através de meios comuns, tudo aconteceu de acordo com o plano de Deus, toda a narrativa é construída sobre este enredo que se move para aquilo que é inesperado, para aquilo que é improvável no final da história. Depois de vermos tudo o que se passou, temos a certeza de uma coisa, de que nada do que aconteceu foi plano humano. Lembram-se, irmãos? Vimos cada detalhe e não foi nada daquilo que os homens planearam, mas sim aquilo que Deus tinha determinado. E por isso, quando o autor escreve o Senhor lhe deu Conceição, o seu foco não está na natureza. O seu foco não é biológico ou em termos de fisiologia. Sabe, irmãos, muitos perdem-se desnecessariamente neste ponto. Perguntas como, porquê é que Ruth ainda não tinha tido filhos antes? Queridos irmãos, não sabemos ao certo. Talvez Maalon, o seu anterior marido, fosse infértil e essa era a forma como Deus não lhe permitiu ter filhos durante 10 anos. Mas talvez a própria Ruth fosse estéril e o Senhor fez o que fez a Sara. No entanto, essa não é a questão em causa neste texto. Nós podemos perder-nos no meio destas curiosidades, mas não podemos perder o foco. O que o autor quer dizer com estas palavras é simples. É isso mesmo. Foi o Senhor que deu concessão a Ruth. É tão simples quanto isso. A verdade é simples. Foi um ato do próprio Deus através de acontecimentos comuns. O livro de Ruth é, antes de mais, a revelação de Deus, dos seus planos e das suas obras. Este livro, do princípio ao fim, pretende mostrar como Deus foi soberano sobre a história do seu povo, como Deus foi fiel às suas promessas. Este livro prova que Deus é simultaneamente o autor e consumador da salvação do seu povo. Foi ele que tomou a iniciativa quando chamou Abraão, foi ele que fez estas promessas, foi ele que ao mesmo tempo, mesmo no período dos juízes, mesmo quando o seu povo estava em caos e em grande infidelidade, lá estava Deus a agir em favor do seu povo. O que nos leva ao ponto final. Número 3. Um tesouro precioso. Um tesouro precioso.
O livro de Ruth termina com uma genealogia. Vejam, queridos irmãos, mais uma vez, no capítulo 4, dos versículos 18 a 22. Mas sabem o que é interessante, queridos irmãos? É que ao lermos o texto, nós percebemos que a história propriamente dita termina no capítulo 17. Certo? Os versículos 18 a 22 são como que uma adenda ao texto. Mas apesar de estarem fora, perdoem-me dizer desta forma, fora desta história, são estes versículos que dão sentido a toda a história. As genealogias, e vamos ser honestos agora, as genealogias são aquelas partes do texto bíblico que as pessoas tendem a saltar. É verdade ou não? São, por vezes, aquelas listas intermináveis de nomes, a maioria dos quais nem sabemos sequer a quem se referem. É ou não é verdade? Pais e filhos numa lista que nos parece, por vezes, interminável. Mas pode-se dizer, queridos irmãos, notem isto, que as genealogias são o que une todos os livros da Bíblia juntos. As genealogias podemos dizer que são a cola que mantém as várias peças do puzzle unidas. As genealogias indicam-nos o caminho, mostram-nos que a história se desenrola para um clímax, para um fim, com um propósito. As genealogias bíblicas como que antecipam alguma coisa. Elas não apenas têm como propósito registar as gerações, o pai, o filho, o filho, o filho, o filho, o filho, mas elas antecipam o fim. Estamos a seguir como um trilho, como que uma pista, até chegarmos onde desejamos. É como termos um mapa e as genealogias mostram-nos o caminho onde devemos andar, até ao propósito final. As genealogias bíblicas são importantes, porque sem elas nós perdemos o fio à meada. Elas mantêm-nos nos carris. As genealogias bíblicas são centrais desde o primeiro livro da Bíblia e centram-se numa linhagem em particular. Já notaram isso, irmãos? A Bíblia não dá genealogias só por dar genealogias. A Bíblia tem muitas genealogias, mas foca-se principalmente numa genealogia que vai de Adão até Noé, até Abraão, e Isaac, e Jacó, e David, e então sim, Jesus. Notem isto, irmãos. É isto que as genealogias são. As genealogias bíblicas são centrais desde o primeiro livro da Bíblia, porque elas lembram-nos que a humanidade padece de um problema mortal e que Deus prometeu resolver esse problema. É no livro do Gênesis que nós vemos que Deus criou todas as coisas, incluindo a humanidade. É nesse mesmo livro que nós lemos que Adão e Eva desobedeceram a Deus e que por isso foram expulsos da sua presença. É na Bíblia que nós aprendemos que, tal como Adão e Eva, sem exceção, tu e eu, qualquer ser humano, pecou. E que por isso estamos justamente debaixo da condenação de Deus. Mas é também no primeiro livro da Bíblia que nós temos esta promessa. É no livro de Gênesis que nós temos a promessa de uma semente, de um descendente, de um servo, de alguém que Deus iria enviar para resolver o principal problema da humanidade. Para resolver o problema do nosso pecado e reconciliar-nos com Deus. E esta é a razão principal pela qual os livros da Bíblia estão cheios de genealogias, porque são como que o seguir as pistas até ao tesouro, até ao descendente que tinha sido prometido por Deus. É como que lermos o Antigo Testamento e estarmos permanente em antecipação. É este, é este, é este, até chegarmos então ao tesouro prometido. Muitos homens ao longo dessa história foram homens dignos, foram servos de Deus, mas nenhum deles conseguiu resolver o nosso problema principal. Porque eles próprios tinham pecado na sua vida. O rei David foi um rei extraordinário, mas ele próprio precisava de um Salvador e de um Redentor. Ele próprio precisava que Deus o salvasse. Ele próprio ora para Deus o perdoar dos seus pecados. Ele próprio ora para a limpeza do seu coração. Precisávamos de um outro. No livro de Ruth, temos então como que uma dessas peças do puzzle, uma dessas pistas. Ele é Obed. Ele é a descendência. Obed significa servo.
Obed foi um presente de Deus, não só para Noemi e Ruth, mas também para o povo de Israel. Porque foi através da sua linhagem que nasceu o rei David. E a própria existência de Obed estava na mente de Deus e no plano de Deus desde a eternidade. O livro de Ruth, como nós sabemos, foi escrito muito depois de ter ocorrido. Nós vemos isso pela referência ao rei David nos últimos versículos. O objetivo do livro é olhar para a história e ver a fidelidade de Deus na forma como ele preservou a linhagem prometida até ao ponto do rei David. O texto é claro. David é mencionado 2 vezes, versículos 17 e versículos 22. Toda a história aconteceu, toda esta história foi relatada para nós sabermos como Deus, de forma extraordinária, mas através de meios comuns, através do seu poder, trabalhou todas as coisas para que esta linhagem fosse preservada. Mas também lembremos-nos disto, irmãos. O rei David também não é o fim desta história. É também ele próprio mais uma peça deste puzzle. Mais uma pista. Ele mesmo faz parte desta linhagem que Deus preservou, mas ele não foi o clímax. Ele foi um grande rei. Mas ele não era o Messias prometido que salvaria o mundo dos seus pecados. O rei David foi o maior rei de Israel, não houve nenhum como ele, até ao nascimento de um rei melhor do que David. As genealogias, que são para a maioria das pessoas uma das partes mais aborrecidas das Escrituras, são para nós a manifestação da fidelidade do nosso Deus. Obed e David são apenas 2 dos nomes numa longa lista de nomes. Não é por acaso, queridos irmãos, que 2 dos evangelhos incluem genealogias, porque elas são importantes, são centrais. Abram as vossas Bíblias rapidamente em Mateus capítulo 1, porque foi o texto que nós lemos já durante este culto. E vejam como o texto começa com Abraão e com David. Porquê? Porque tinham sido 2 figuras centrais e simbólicas a quem Deus tinha dado estas promessas de um Messias. E depois, claro, vemos nos versículos 5 e 6, Salmão gerou de Raab Boaz, Boaz gerou Ruth, de Ruth Obed, e Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei David, e o rei David gerou Salomão, etc., até chegar ao rei, até chegar ao Senhor Jesus. Mas vejam, queridos irmãos, vejam agora o Evangelho de Lucas. No capítulo 3. Lucas capítulo 3. Vejam que também existe uma genealogia. Mas Lucas faz o percurso contrário. Começa com Jesus. E vejam no capítulo 3, versículo 38. E vai até Adão. Ele tem esta preocupação de seguir toda a linhagem para nos mostrar como Deus esteve sempre a trabalhar. Até que no tempo certo, na altura certa, tal qual Deus tinha planeado, o Senhor Jesus nascesse. E claro, parte desta genealogia, vejam o versículo 32. Inclui também David, Obed e Boaz. Assim, quando nós, queridos irmãos, lemos o anúncio mais comum e vulgar do nascimento de uma criança no versículo 13, mais uma vez, e o Senhor lhe deu conceição e ela teve um filho. Nós lemos então um pedaço da história. Mais um bloco no edifício que Deus estava a construir desde o tempo de Adão e Eva. Mais uma linha na maravilhosa tapeçaria divina. Mais um retalho numa manta colorida. Quando ouvimos dizer que uma criança nasceu no cumprimento da fidelidade e das promessas do nosso Deus, lembramos-nos, por exemplo, do profeta Isaías, que depois de David tem estas palavras, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque o menino, isto era uma profecia, ainda não tinha acontecido, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado só está sobre os seus ombros. Esta foi sempre a expectativa de um Messias, de um rei. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de David
e do seu reino para o firmar e o fortificar em juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. E fez mesmo, porque lembramos-nos no culminar destas promessas, nas palavras de um anjo, como lemos em Lucas 2, 10 e 11. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Pois na cidade de David, Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. No livro de Ruth temos também um nascimento. Prestem atenção ao texto, quando nos diz, no versículo 16, Ruth 4,16, e Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. O bebé que foi para ela, como lemos no versículo 15, o recriador da alma, aquele que conservará a tua velhice. Notem a imagem, queridos irmãos. O seu redentor era um bebé que ela tomou nos seus braços. Consegues imaginar o que estava na mente de Noemi nestes momentos? Não sabemos ao certo, o texto não nos diz. Mas consegues imaginar o significado deste bebé para esta mulher? Depois dela ter perdido tudo, depois de ter perdido o seu marido, depois de ter perdido os seus 2 filhos, que ela também um dia tinha tido no seu regaço, ao seu colo. Consegues imaginar o significado deste bebé na sua vida? A renovação da sua esperança. Consegues imaginar as lágrimas que lhe caíram no rosto quando seguravam este tesouro precioso? A alegria da restauração da sua vida, quando ela própria tinha perdido a esperança. Mas, queridos irmãos, a imagem que nós temos de Noemi e do seu neto no livro de Ruth são apenas uma antecipação de um outro tempo na história. Este foi um momento muito significativo na vida de Noemi, mas algo de maior significado para a humanidade, porque seria o descendente de Obed, que esse sim seria não apenas o redentor de Noemi, mas o redentor de todo o mundo. É uma imagem semelhante ao do nascimento de Obed que nós temos em Lucas 2,7, depois do nascimento de Jesus, quando lemos: E deu à luz o seu filho primogênito, diz-nos sobre Maria. Esta imagem de ternura. Mas lembrem-se, queridos irmãos, nós acreditamos que era o próprio Deus que se estava a fazer homem e a nascer como um bebé, na fragilidade de um bebé. E temos Maria, uma mulher comum, abençoada por Deus, a pegar neste bebé, no Deus feito carne, e diz-nos que envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura porque não havia lugar para eles na da estalagem. Quando os pastores visitaram Maria e o bebé e contaram à mãe tudo o que ouviram da parte dos anjos, sabendo que à própria Maria já um anjo tinha aparecido, sem ela compreender exatamente o que estava a acontecer. E lemos em Lucas 2,19. Mas Maria, quando ouvia estas coisas, guardava todas essas coisas, conferindo-as no seu coração. Jesus nasce como o culminar de uma história, composta por inúmeras histórias. Obed é o redentor de Noemi, mas Jesus é o redentor do mundo. Obed foi um mero instrumento, um vaso de barro na providência divina, mas Jesus é este tesouro precioso. Obed pode dar uma nova vida a uma mulher idosa, mas ainda assim uma alegria passageira. Mas Jesus é aquele que faz todas as coisas novas. É na pessoa do Senhor Jesus e através dele que Deus resolve o nosso maior problema. E é este evangelho que nós queremos anunciar. E se alguém está aqui e ainda não conhece este Jesus, ainda não o toma como Salvador, como Senhor, hoje é o dia. Hoje é o dia de arrependimento. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de também ter este Senhor Jesus como este tesouro precioso, aquele que nos pode reconciliar com Deus e dar-nos uma verdadeira esperança e uma vida eterna. Queridos irmãos, estamos prestes a celebrar a ceia do Senhor.
ela representa um momento central na história da humanidade. Porque ali mesmo, naquele dia, o Deus feito homem entregou a sua vida pelos homens. Nós vamos tomar o pão, nós vamos beber o vinho, em memória do seu sacrifício pelos nossos pecados. É este o Evangelho e as boas notícias que nós pregamos. É este tesouro que nós consideramos ser maior do que qualquer outro e pelo qual vale a pena deixar todas as coisas neste mundo e investir nele. Este tesouro é uma pessoa, é o Senhor Jesus, porque Ele é o único que pode resolver o nosso principal problema. Agora, tu e eu também teremos neste mundo um final de história. Depois de tudo dito e feito, o que é que terás para dizer nesta vida? No final da história, independentemente das circunstâncias, independentemente da pessoa, a glória será do nosso Deus, porque foi Ele que fez todas as coisas. Ele é o nosso Criador, é também o nosso Salvador. Tal como Boaz e Ruth, nós somos apenas instrumentos. Somos vasos de barro. Somos frágeis e somos limitados. Mas aquilo que pedimos é que o Senhor nos use para a sua glória. Aquilo que pedimos é que o Senhor nos transforme à imagem do seu Filho, porque queremos servi-lo. Queremos que este tesouro seja conhecido. Queremos que as pessoas, ao contactarem connosco, possam ver esse tesouro refletido em nós, nas nossas decisões, nas nossas palavras, na nossa maneira de agir. Queremos, quando alguém nos visite, possa sentir esse amor e essa paz que é oferecida através do Senhor Jesus. Porque é esse tesouro que nós queremos guardar. É esse tesouro que queremos valorizar. E por isso, nas palavras do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, 5 e 7. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos orar. Pai do céu, é mais uma vez o teu nome que nós louvamos aqui esta manhã. Não confundimos as tuas bênçãos com uma virtude nossa. Não confundimos os méritos do teu Filho Jesus com as nossas obras. Vimos a ti de forma humilde. Ó Pai, usa-nos enquanto vasos de barro. Usa-nos, vasos que são indignos de receber este tesouro. Mas pedimos, Senhor, que tu nos uses para que esse tesouro possa ser visto, possa ser anunciado, possa ser proclamado e possa continuar a ser recebido por muitos. É esse o nosso desejo e a nossa adoração. No nome do Senhor Jesus. Amém.